Saudações, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e isso aqui é uma aula sobre vetores e grandezas vetoriais. Primeiro, para a gente começar a entender as operações entre os vetores, as grandezas vetoriais, a gente tem que tentar entender o que é um vetor. Antes disso, vamos começar entendendo o que não é um vetor. Então, o que não é um vetor são aquelas grandezas que são bem definidas com apenas uma quantidade, sendo essa quantidade a intensidade dela. Então, por exemplo, a massa, o tempo, a temperatura. Né? Se eu falo para vocês apenas um item, esse item já descreve perfeitamente a nossa grandeza, que não é vetorial. Então, essas grandezas que não são vetoriais, a gente chama de grandezas escalares, tudo bem? Então, o Max está dando oi para vocês. Então, grandezas escalares são aquelas que não são vetoriais. São, por exemplo, massa, tempo, temperatura, carga elétrica, por aí vai. Tudo bem? E as grandezas que são vetoriais precisam de 3 elementos para serem descritas. Precisam de intensidade, direção e sentido, certo? Então, você precisa de mais de um item para descrever elas perfeitamente. São exemplos de grandezas vetoriais a velocidade, a aceleração, uma distância, um deslocamento, na verdade, e por aí vai. Tem alguns outros, uma quantidade de movimento, força. Força é um importante, aliás, eu vou colocar aqui ele com destaque, porque nós vamos estudá-lo mais para frente, tá bom? Então agora nós podemos começar a definir o que é um vetor, já que a gente sabe o que não é um vetor. O que não é um vetor é o que é escalar, e o que é vetor é o que é vetorial. Agora vamos entender o que é um vetor. A gente pode entender um vetor como um segmento de reta orientado. O que significa isso? O que significa ser um segmento de reta orientado? Um segmento de reta é simplesmente alguma coisa assim, reta. Quando a gente diz que ele é orientado, significa que nós estamos dizendo que ele possui um sentido. A direção já é definida por ele, nessa inclinação, por exemplo, e se eu coloco um sentido aqui, se eu faço ele ser uma setinha, pronto, isso é um vetor. Tudo bem? Então, na física, nós vamos entender o vetor como um segmento de reta orientado. Porque assim ele responde à pergunta intensidade, que é o tamanho dele, isso é a intensidade. Tem a direção, que é a inclinação dele, então a direção ela vai ser dada pela inclinação. E o para onde ele aponta, que é para onde a flechinha está apontando, é o sentido do nosso vetor. A definição é muito simples, é literalmente só isso. E a gente tem que pensar que as operações devem respeitar essa definição. Então, olha só, as grandezas escalares, elas eram determinadas por uma unidade só, uma grandeza só. Então, era muito fácil fazer operações com grandezas escalares, né? As operações com grandezas escalares eram simplesmente você somar elas, subtrair, né? Então, as operações com grandezas escalares consistiam simplesmente numa soma ou numa subtração das grandezas escalares. Se a gente faz 1 quilograma mais 3 quilogramas, nós chegamos em 4 quilogramas. Lembrando que é importante elas estarem na mesma unidade para a gente fazer esse tipo de soma, né? Agora, quando nós fazemos operações com grandezas vetoriais, nós temos que ter o cuidado de fazer as operações com as 3 coisas. As operações elas têm que ter a intensidade, a direção e o sentido. Então vamos ver o que significa. Se eu somo um vetor com outro vetor, eu estou basicamente fazendo a seguinte soma. É essa daqui com essa daqui, por exemplo. O que significa fazer isso? Qual resultado eu devo obter desse negócio? O que eu tenho que fazer é somar a intensidade, então eu vou somar os comprimentos deles, mais a direção, mais o sentido. Para ficar claro, eu vou copiar isso aqui. Esse é o nosso primeiro vetor, e somar com o segundo vetor significa fazer isso, olha só. Onde um termina, o outro começa. E aí o resultado dessa soma, o vetor resultante desses dois vai ser dado por esse vetor aqui. Então, esse é o resultado da soma daqueles dois vetores anteriores. Então, aqui nós temos agora o resultado. É assim que a gente faz soma com vetores. É bastante simples. Vamos começar a colocar alguns números no meio. Então, olha só. Eu vou somar um vetor horizontal com um vetor vertical. E a gente vai ver o que acontece, tá bom? Então, eu vou somar um vetor horizontal
e tenha 4 unidades aqui de comprimento. Então a intensidade dele é 4, a direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Agora eu vou somar ele com um vetor vertical. O vetor vertical que eu vou somar, ele vai ter 3 unidades aqui de comprimento. Então a intensidade dele é 3, a direção é vertical e o sentido é de baixo para cima. Tudo bem? Agora, fazendo essa soma, eu sempre coloco onde termina, o segundo começa onde termina o primeiro. O resultado dessa soma vai ser esse vetor aqui. Começa onde começou, termina onde terminou. Desse jeito. Então esse é o vetor resultante. Agora, se isso aqui é um triângulo 4, 3, por Pitágoras a gente sabe que esse vetor aqui tem uma intensidade 5. Eu ainda não estou falando em unidades porque a gente está entendendo como é que funciona a álgebra de vetores. Tá? Eu posso somar em ordem diferente? Posso. Vamos supor que eu some agora esse vetor aqui primeiro. Então eu somei primeiro ele. E depois eu vou somar o vetor que estava na horizontal. Então eu estou somando o vetor que estava na horizontal. O resultado vai sempre ser aquele que começa onde começa, termina onde termina. Então o vetor resultante é esse aqui. Olha só, não sei se vocês acreditam, mas é exatamente o mesmo vetor. Vê? É exatamente o mesmo vetor calculado anteriormente. Então a ordem não importa. Da mesma forma como a ordem de escalares somados não importa, 4 mais 2 é igual a 2 mais 4. Somando esses vetores aqui, a ordem não importa. Então, esse aqui mais esse aqui é igualzinho a fazer esse aqui mais esse aqui. A ordem não influencia na minha soma. Agora, vamos ver o que acontece quando nós somamos vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos. Se eu tenho um vetor com intensidade 5, por exemplo, que é horizontal da esquerda para a direita, e eu somo ele com um vetor de intensidade 3, que é horizontal da direita para a esquerda, então eles têm a mesma direção, mas intensidades e sentidos diferentes. Como é que eu vou fazer o resultado dessa soma? É muito simples. Eu sempre vou começar onde o meu primeiro vetor começa e vou colocar o segundo vetor onde ele termina, da seguinte forma. Então, a pontinha dele vem para a pontinha daqui, desse jeito. Agora, eu devo considerar que o meu vetor começa onde começou, termina onde terminou. Logo, o vetor resultante tem que ser esse vetor. Esse é o vetor resultante. Então, esse mais esse é igual a esse vetorzinho roxo aqui, menorzinho. Tudo bem? É assim que a gente soma vetores que estão na mesma direção, em sentidos opostos. E para vetores que estão na mesma direção e mesmo sentido? Então, por exemplo, se eu quiser somar um vetor de intensidade 4 com um vetor de intensidade 5, desse jeito, como é que eu efetuo essa soma de dois vetores, né? Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser simplesmente a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora. Pegando o primeiro vetor, onde ele terminou, então, ó, aqui é onde ele começou, aqui é onde ele terminou. Onde ele terminou é que o outro vai começar. E eu coloco aqui. Então, o vetor resultante dessa união aqui desses dois vetores é esse vetor que começa aqui e termina aqui. Agora, olha só, o interessante de se reparar é que esse aqui tinha 4 unidades, esse aqui tinha 5 unidades, 4 mais 5 dá 9, aqui eu tenho que ter 9 unidades. De fato, 4 mais 5. Então, esse aqui tem 9 unidades. Tudo bem? É muito simples fazer operações assim com vetores. Muito simples. Vou deixar um pouquinho mais complicado, porque está muito simples mesmo, por enquanto. Bom, não ficando muito mais complicado, mas ligeiramente mais complicado, nós podemos pegar um vetor e decompor ele. Tudo bem? Afinal de contas, se eu posso somar vetores, isso significa que todo vetor pode ser escrito como a soma de dois outros vetores. Pelo menos dois outros vetores, aliás. Então, esse vetor aqui eu vou chamar de V. Eu posso afirmar que ele é a soma de um vetor que estava aqui na horizontal mais um vetor que estava aqui na vertical.
desse jeito. Eu vou chamar esse vetor vertical de VY, porque eu estou adotando um plano x, y. Então, tudo que é vertical eu vou chamar de y, tudo que é horizontal eu vou chamar de x. Então, esse vetor aqui eu vou chamar de VY, e esse vetor aqui embaixo eu vou chamar de Vx. Agora, a relação que a gente tem é que a soma vetorial Vx, lembrando que como eles são vetores, eu vou começar a representar com setinhas em cima, tá bom? Só para a gente não ficar perdido na notação utilizada. Vx mais Vy vai ser igual ao nosso vetor V, simplesmente, que é o vetor que a gente estava calculando. Essa é a relação entre esses dois vetores. E de alguma forma a gente consegue descobrir em termos de V quem é Vx e quem é Vy, reparando no seguinte: existe um ângulo aqui, esse ângulo eu vou chamar de θ, tudo bem? E esse triângulo que a gente tem aqui, ele é um triângulo retângulo. E triângulos retângulos têm propriedades muito conhecidas, que são as propriedades trigonométricas de um triângulo retângulo. Nós vamos explorar essas propriedades agora. Da seguinte forma, olha só. Dentro de um triângulo retângulo, eu tenho aqui, se esse aqui é o meu ângulo θ, aqui do outro lado do θ, esse é o cateto oposto. E aqui, colado no θ, adjacente ao θ, é o cateto adjacente. E esse maior lado do triângulo retângulo é uma hipotenusa, certo? E a gente tem as seguintes relações válidas num triângulo retângulo. Seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, no caso desse nosso triângulo aqui, essas relações são muito simples de se encontrar. Por quê? A gente sabe quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Então, as relações que nós temos são as seguintes. Cosseno, por exemplo, de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, vai ser Vx dividido por V, porque Vx é o nosso cateto adjacente e V é a nossa hipotenusa. Daqui a gente tira uma relação entre Vx e V, porque passa o V multiplicando aqui o cosseno, então Vx é igual a V cosseno θ. Analogamente, a gente faz para o seno de θ. Seno de θ vai ser cateto oposto, que vai ser o Vy, dividido por V. Fazendo a mesma operação aqui, a conclusão a qual nós chegamos é que Vy é igual a V seno de θ. Bastante simples, né? Agora vamos fazer uma soma desses vetores aqui. Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Como é que a gente faz a soma de vários vetores? Bom, é só somar um por um e não tem problema, tanto faz a ordem em que você soma. Então o que eu vou fazer é ir copiando os vetores e somando eles. E como é que eu somo? Eu somo sempre colocando o começo de um no final do outro. É bastante simples. Então, olha só, pessoal, aqui eu fiz o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Como é que eu sei qual que é o vetor resultante? Bom, ele começa onde o meu sistema começou a ser somado, termina onde o meu sistema terminou de ser somado. Uno esses dois e pronto, esse é o meu vetor resultante. Como é que eu faço para calcular esse vetor resultante? Eu posso fazer Pitágoras da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente. Desse jeitão aqui, ó. Muito simples também. Então aqui, por exemplo, eu teria 7 por 5. Então o vetor resultante, ele teria essa direção e sentido, e a gente pode encontrar a intensidade dele fazendo Pitágoras. 7 ao quadrado, 49. 49 mais 25 dá 74, certo? Então, esse vetor V aqui, resultante, ele é igual a raiz de 74.
unidades de o que quer que seja a unidade adotada nesse problema. Então é assim, bem simples que a gente faz somas de vetores. Tá bom? Agora, pessoal, vamos considerar o seguinte problema. Imagina que nós temos um objeto, certo? Que ele está sendo puxado por uma força de 10 newtons. Esse objeto tem 1 kg e ele vai andar aqui em linha reta. Eu quero saber qual é a aceleração a qual esse objeto está sujeito por conta dessa força. Olha só, a força está puxando ele para frente, então o movimento que ele vai fazer é na direção horizontal. Aqui eu tenho um ângulo θ, então a força que está acelerando ele não é a força F, é a componente em x de F. Então é essa componente aqui, ó, essa componente horizontal. Eu tenho que calcular essa componente horizontal. E como é que eu vou fazer? Uma coisa importante, né? O ângulo θ aqui vale 60 graus, tá bom? Eu estou afirmando isso como se fosse enunciado do exercício. Então, como é que eu faço para calcular o valor dessa força aqui, que eu vou chamar de Fx? Eu faço da seguinte forma. Eu sei que aqui vale como se fosse um triângulo retângulo, é um triângulo retângulo, e seno não. Como aquele é cateto adjacente, eu vou usar o cosseno de 60 graus, é igual a Fx, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, certo? Isso significa que Fx, o Max está dando oi de novo, é igual a 10 vezes o cosseno de 60. E cosseno de 60 a gente sabe quanto vale. Cosseno de 60 é igual a meio, certo? Então, Fx é igual a 10 vezes meio, que por sua vez é igual a 5 newtons, puxando o objeto para frente. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma força de 5 newtons puxando o objeto para frente. O objeto tem massa de 1 kg. Ora, como força é massa vezes aceleração, e a força é 5 newtons, isso é igual a 1 kg vezes a minha aceleração, é só passar 1 dividindo, 5 dividido por 1, vai dar a nossa aceleração, que é igual também a 5 metros por segundo ao quadrado. E isso resolve o nosso exercício, né? Esse exercício aqui. É bastante simples fazer operações com vetores e divertido, na verdade, porque é basicamente ficar fazendo desenho, juntando a pontinha de um no finzinho do outro, e aí você encontra qual que é o valor do vetor resultante. Não tem mistério nenhum.